Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 29 de maio de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é o domingo da Ascensão do Senhor. É o Dia Mundial de Oração pela Comunicação. E assim, essa missão aqui que fazemos da Academia Espiritual é uma resposta para que, através dos meios de comunicação, a Palavra de Deus chegue aos corações. E hoje também rezamos o terceiro dia da novena ao Espírito Santo. O Senhor atrai o olhar dos apóstolos e o nosso olhar para o céu, a fim de indicar como percorrer o caminho do bem durante a vida terrena. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, podemos ouvir, ver e tocar o Senhor na igreja, sobretudo mediante a palavra e os sacramentos. Essa frase é do Papa Bento XVI. O Senhor não está mais presente fisicamente, como esteve com os discípulos até a sua partida. Mas ele continua presente no meio de nós. E de um modo muito especial na igreja, através da palavra, através dos sacramentos. A conclusão da caminhada terrena de Jesus compreende o início da missão dos apóstolos. Jesus agora termina a sua missão terrena e os apóstolos começam a sua missão. Por isso, aqui nós estamos nos últimos versículos de São Lucas. E logo depois, a continuação desta obra será os Atos dos Apóstolos. São Lucas também vai escrever os Atos dos Apóstolos e então começa o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo. Então, a subida de Jesus aos céus não pode ser vista como um momento de tristeza, de saudosismo, né? Mas não,
ela leva de fato a compreensão de uma missão, de uma ação. Jesus parte, os discípulos começam a sua ação, o seu trabalho. Qual que é o conteúdo desta mensagem que os discípulos devem levar a todas as nações? Primeiro, Jesus vai dizer: anunciar o arrependimento. O arrependimento. Vocês deverão anunciar isso. Vós sereis minhas testemunhas, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Então, a mensagem, o conteúdo da mensagem que os discípulos deverão levar é justamente o convite à conversão, ao arrependimento. É preciso que a humanidade, que todos nós tomemos consciência que estamos arruinados pelo pecado. Agora, a autoridade que os discípulos têm não é deles, é do próprio Jesus. A mensagem a ser pregada é no nome de Jesus. É Ele quem dá o poder para isso. E o alcance desta mensagem não é para Jerusalém, não é para Betânia, não é para Jericó. O alcance desta mensagem é para todo mundo, até os confins da terra. Então nem eu, nem você podemos ficar quietos e parados, porque ainda há muito para que o Evangelho chegue a todos os corações. Os discípulos não são apenas pregadores, anunciadores desta palavra de Jesus. Eles são testemunhas. Essa palavra é pesada no Evangelho e na Bíblia. No original, a palavra testemunha é mártir, martiria. Ou seja, aquele que é capaz de dar a sua vida por aquilo que está falando e que está vivendo. Selar com seu sangue. Portanto, Jesus diz: vocês não são apenas anunciadores, mas serão minhas testemunhas, a ponto de, se necessário, dar a vida. E aí nós precisamos nos perguntar: nós também temos sido testemunhas de Jesus, do Evangelho de Jesus, onde estamos? É claro que só por nós mesmos não conseguimos, como também os discípulos. O Espírito Santo é que vem capacitar os discípulos e capacitar a cada um de nós para a missão. É o Espírito Santo quem vem em nosso socorro. Agora observemos ainda neste Evangelho de hoje da Ascensão do Senhor o lugar que Jesus escolhe para se despedir e subir aos céus. São Lucas diz que era próximo a Betânia. Na verdade, precisamente é o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus se despede dos seus. O mesmo lugar em que Jesus sofreu a agonia, agora ele mostra a vitória. O ressuscitado entrega a sua missão ao Pai, porque cumpriu, e deixa os discípulos com uma nova missão, continuar a sua obra. Agora, qual que é o significado dessa subida de Jesus aos céus? É simplesmente acabou e tchau? Não. Quando os evangelhos nos mostram Jesus que sobe aos céus, estão falando que a obra da redenção foi consumada. Jesus veio, nasceu, se encarnou no seio da Virgem Maria, anunciou o reino. A obra foi consumada, mas também nos mostra o senhorio de Jesus. Se você participar da missa neste domingo, vai se recordar da segunda leitura, onde São Paulo fala disso. Tudo foi colocado aos pés de Jesus. Ele é elevado, ele se torna o Senhor
de todas as coisas. Mas qual foi o resultado para os discípulos e deve ser para nós a ascensão de Jesus? O resultado é adoração, alegria e louvor. Jesus os abençoou e eles o adoraram, diz o versículo 52. Depois, eles foram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. A subida do Senhor ao céu que celebramos hoje deve nos levar a viver também esse resultado. Adorar o Senhor, ter grande alegria no coração apesar dos problemas e dificuldades da vida e louvar a Deus sempre. E agora a nossa segunda parte da Academia Espiritual. Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos nesses dias rezando uma novena ao Espírito Santo. Então, o primeiro passo, o alongamento. Pedimos o Espírito Santo e seus dons, rezando esta oração antiquíssima da Igreja. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor arage. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. E o texto de hoje, conforme já recordamos ontem, é João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Na noite de Páscoa, Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, sopra o Espírito Santo e lhes dá a missão. Dentre elas, a missão de serem portadores do perdão de Deus. Segundo passo da nossa academia, o aquecimento. João, no Evangelho, nos enche de alegria ao falar, ao mostrar esse dom do Espírito Santo. E hoje, celebrando a ascensão do Senhor, São Lucas, no Evangelho, nos apresenta o apelo. Na voz de Jesus, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu e você somos testemunhas do Evangelho de Jesus, da obra e da missão. Mas uma condição, esta obra e missão é anunciada no seu nome. No seu nome serão anunciados o convite à conversão e ao perdão dos pecados. Ou seja, a levar o homem à sua humanização, aquilo que Deus desejou e preparou para ele. Mas tem uma advertência muito boa. Só o Espírito Santo é que vem sobre nós, aquele que o Pai prometeu. E é Ele quem vai nos ajudar a cumprir esta missão. Terceiro passo, o treinamento. Brevemente, uma prece ao Senhor. Espírito Santo de Deus, luz bendita, fogo santo, move-me para ser também testemunha de Cristo. Para ser testemunha com todo o seu significado, com toda a sua força, a ponto de eu ser mesmo mais de Cristo do que de mim mesmo. E que eu participe desta missão de anunciar a conversão, o perdão dos pecados, de acolher o reino de Deus. Amém. E agora a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.